5 horas mais 19 minutos. Bom dia a todos vocês, graças a Deus. Mais uma vez estamos aqui de volta. Vamos realizar esta oração por todos os trabalhadores. Hoje, segunda-feira, dia 3 de fevereiro. E que Deus abençoe esse dia de segunda-feira em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe nosso dia, que Deus abençoe seu dia. Já vai entrando e dando um bom dia aqui nessa comunidade virtual, onde nós estamos aqui unindo o Brasil. Aqui tem pessoas da Paraíba, da Bahia, aqui tem pessoas lá de São Paulo, do Rio de Janeiro. Esses dias entrou também pessoas lá do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. E assim vocês já vão entrando e já vão dando um bom dia. Não fica no anonimato, não. E se você é novato, você está aqui pela primeira vez ou segunda vez, está começando, você está chegando assim, sabe? Porque não nos conhece ainda. Então vai chegando, fica conosco para poder você nos conhecer. Você vai ver de que é um canal sério, que nós levamos a sério a palavra de Deus. No decorrer do tempo você vai ver, aqui eu tenho pessoas como Dona Cátia, como Dona Zélia, como seu João lá de São Paulo, como Dona Valdenice, Dona Rosália, essas pessoas que já têm aí estrela, que já estão com uma estrela do lado. Tem outras aí que não conseguiram ainda colocar a estrela, porque é uma burocracia muito grande para poder a pessoa conseguir uma estrela dessa aí. Mas consegue, com luta, quem luta consegue, não desistir. Porque quem tem essa estrela são as pessoas que conseguiram se tornar membro do YouTube, né? Membro do canal. Então é uma ligação aí da pessoa e do YouTube, né? Que aí ela passa a estar dentro dessa sala e ter alguns benefícios que o YouTube dá para ela. Mas nós vamos orar, no decorrer aqui nós vamos ter esse momento aqui da oração, que já quero orar, já quero logo realizar a oração com todos vocês. E depois eu vou colocar aqui a mensagem de ontem, a mensagem do professor Napomuceno, Samuel Napomuceno, uma mensagem muito boa, tratando-se de Hebreus. E embora o som tá meio baixo, mas aí qualquer coisa você aumenta um pouquinho aí, ou então põe no ouvido, não sei. Eu quero ver como fazer lá para poder o som sair mais alto, né? Porque tá saindo muito baixo o som quando a gente faz assim a escola dominical, até porque no microfone tem que falar mais próximo, né? Tem que falar mais perto. Então, quanto mais eles distanciam do microfone, mais fica baixinho o som. Infelizmente tem isso, né, também. Mas uma mensagem muito boa, seria muito bom vocês entenderem essa mensagem. Então, nós vamos ter a oração, vamos ter também a mensagem do professor Napomuceno. E assim nós vamos falando, conversando aqui, vamos discutindo acerca desse tema do aprendizado. Eu estou convidando todos vocês para participarem conosco e se tornarem membro aqui da plataforma, porque nós vamos fazer uma sala aqui de estudo, de ensino. Ontem eu estava falando com o professor Napomuceno e ele concordou. Também tem o Juliano, que também é um dos que vai vir por aqui da aula. Então nós vamos ter muita novidade aqui dentro dessa sala de aprendizado. Se você diz assim, mas pastor, como é que eu faço? Então é simples, pessoal, é muito simples. Dentro aqui tem um dispositivo, não sei se você já deparou, que está escrito assim: seja membro. É uma coisa do YouTube, não é minha não. E aí você clicou, vai abrir. Aí vai pedir e-mail, vai pedir para preencher algumas coisas, vai ter uns passos aí. Se você não conseguir, aí você pede ajuda da tua família, de alguém, mas só pede ajuda quando você
tentou e não conseguiu, porque esse é o problema de muita gente. Tudo pede para alguém fazer, isso tratando-se de tecnologia, né? Pede para alguém fazer. Tudo pede para alguém fazer. Aí o que acontece? Ela nunca aprende. Nunca aprende. Coloca aqui o contato de fulano no meu aparelho. Gente, isso é um mal, isso é muito ruim para você. Entendeu? Isso é danino. Porque senão você nunca vai aprender e vai ficar na dependência dos outros. Sabe? Então, pede para alguém baixar aqui o aplicativo, é igualzinho. Vocês que estão entrando aqui na sala de membro, que estão se tornando membro, já comecem a treinar e aprender a mexer com o Zoom, porque a gente vai trabalhar com o Zoom. A gente vai trabalhar com essa tecnologia, com esses aplicativos, sabe? E vai ser muito bom. A gente vai aprender de tudo dentro dessa sala. É uma sala de aprendizado. E tudo começa assim, como membro, né? Você se torna membro. Você se tornando membro, aí nós vamos preparar você para se tornar assim, um obreiro do reino de Deus. E para ser esse obreiro do reino de Deus, vai ser um discipulado, né? Vai ser um discipulado. Para você se tornar um obreiro do reino de Deus, então a primeira coisa que você vai fazer é se tornar membro do corpo de Cristo. Quem é membro do corpo de Cristo tem função. Todo membro tem função. Se é membro, tem função. E eu faço muito esse comparativo do corpo. Nosso corpo, cada membro do nosso corpo não tem uma função, não tem sua função. Tem membro que tem mais de uma função. Entende? Por exemplo, a mão, a função da mão, quantas funções tem a mão? E além de carregar os dedos, né? Que o dedo tem sua função, a unha tem sua função. Então, cada parte do corpo tem sua função, senão não é corpo. Assim também é na igreja do Senhor, na igreja de Cristo. Você que é membro da igreja de Cristo, você tem que entender que você tem uma função. E a gente vai despertar para isso, você vai aprender muita coisa dentro dessa sala. Tenho certeza. Entende? Então, para você, se você não conseguiu se tornar membro, aí você busca ajuda. E se você precisar da nossa ajuda, tem o nosso assistente aqui que dá assistência a cada um de nós, que é o Dinei, o Valdinei, lá de Salvador. Então ele dá toda a assistência aqui para nós, como ele está dando, seu João, né, seu João? Sidney também, o Sidney lá da Inglaterra, né, Sidney? Pessoas que estão buscando, a dona Ângela Roberta, né, já tem tido essa assistência, a Rosiane, e aí ele vai entrando em contato com vocês, né? Se você está dentro do grupo de WhatsApp, é muito simples você conseguir entrar em contato com ele, porque ele é um dos administradores do grupo do WhatsApp. Você pode falar com ele direto também, entendeu? Você pode falar com ele direto, com o Valdinei. Né, Valdinei? Deus abençoe aí você, Valdinei, você e sua família, tá bom? Pessoal, já vai dando um joinha aí, porque tem gente que entra e não dá um joinha. Mesmo a dona Zélia colocando o RTJ, né? Robô trabalhando para Jesus. Então dá um joinha. Às vezes tem visualização de 90 pessoas que visualizaram, mas só tem 30 joinha. Como que o YouTube vai poder, assim, sabe? Mandar o vídeo, mandar a live gravada para outras pessoas, para fazer com que venha ter um desempenho e outras pessoas venham assistir, não é verdade? Muito bem. Antes de tudo, deixa-me colocar essa chamada aqui do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, estamos a caminho, tá bom? Estamos a caminho. Nós estamos aqui em Barbacena, estamos dormindo aqui
em Barbacena, que é a metade do caminho. Então saímos depois do culto, né? Logo após do culto de ontem à noite, terminou, então tudo já estava dentro do carro, as malas. Então terminou o culto, colocamos o teclado, a caixa de som, as coisas, colocamos dentro, pegamos a estrada, viajamos 2 horas. Aí dormimos aqui em Barbacena. Vamos tomar o nosso café, eu e minha esposa aqui, numa posadazinha aqui bem simples, humilde, mas aconchegante. E aí, depois que tomarmos o café, a gente vai pegar a estrada novamente. E aí vamos chegar na hora do almoço. Vamos chegar devagarzinho, né? Aí a gente chega na hora do almoço. Antes do almoço a gente tá chegando aí, viu? Minhas irmãs, minha família, minha parentela aí do Rio de Janeiro, estamos chegando para nos abraçar, nos vermos e também nos preparar para esse dia, quinta-feira, dia 6, quinta-feira agora. Eu vou colocar a chamada aqui para todos vocês agora, tá? Para que vocês venham. Muitos de vocês já estão cansados, né, de ouvir essa chamada, né? Mas tá terminando, tá chegando a hora, né? Atenção, ouvintes! Um convite especial para você e sua família. No dia 6 de fevereiro de 2025, às 19 horas, o Ministério Tempo de Oração convida todos para o culto de ação de graças, um encontro de fé, comunhão e gratidão, com a especial partilha do pão. O evento será realizado no Espaço Granito Casa de Festas, localizado na Rua Anchieta, número 234, em Anchieta, Rio de Janeiro. Um espaço arejado, acolhedor e familiar, perfeito para esse momento único de louvor e agradecimento. você não pode perder. E atenção moradores de Guadalupe, Parque Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Pavuna, Costa Barros, Cabral, Olinda e Paiol da Pólvora. Vocês estão convidados a fazer parte dessa grande celebração. E o melhor, Não importa a sua religião. todos são bem-vindos para juntos agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Parceria do Ministério Tempo de Oração, que também realiza orações diárias em seu canal no YouTube, sempre às 5h15, 12h15 e 18h15. Então marque na sua agenda, 6 de fevereiro, às 19 horas, no Espaço Granito Casa de Festas. Esperamos por você e sua família. Esperamos por você e sua família. Pois é, então vocês aí do Rio de Janeiro, se preparem que nós estamos nessa caminhada para que estejamos juntos nesse dia 6. Então, para vocês terem uma noção, vai ser mais ou menos assim, ó. Foi alugado um salão de festa, um salão de eventos, que é essa salão de eventos aí na Praça Granito, espaço de festas. Então nós não colocamos as cadeiras assim, tipo caracterizando igreja, um atrás do outro, não. Nós colocamos as mesas normal. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma garrafa de suco de uva em cada mesa, bem geladinho, com os copos. E ali nós vamos começar se apresentando. Aí a gente canta algumas canções, faz a primeira oração. E aí eu vou dar o meu testemunho da minha cura, como que aconteceu o livramento, pois é um culto de ação de graça. Vou chamar também pessoas que tiverem algo assim para contar também de uma cura, de uma libertação, de uma bênção. Ali a gente glorifica o nome de Deus. E aí eu vou trazer uma mensagem que é Lucas 24:13, que é onde fala quando Jesus ele partiu o pão e abriu os olhos dos apóstolos, dos discípulos que estavam ali na mesa, que eles eram discípulos do Senhor no sentido de seguidores, seguiam de longe, mas os seus olhos não eram abertos. Essa mensagem é muito forte, porque tem muitas pessoas que estão seguindo o Senhor Jesus, mas estão de longe, os seus olhos estão abertos. E é como o professor Samuel vai falar aqui agora, vai falar sobre esse assunto de pessoas que têm
30, 40 anos que estão dentro da igreja e ainda são infantis. São pessoas que ainda dependem de leite. Pessoas, sabe, que ficam com perguntas infantil, com questionamento infantil, com mimimi, sabe, com doutrinas e costumes antigos, querendo copiar, sabe, coisas de Abraão há 2000 anos antes de Cristo, querendo viver como Abraão, sabe, e é falta de instrução, é como se parece que não tem pastor para ensinar. Mas eu nem posso falar muito sobre isso, porque também eu fui esse tipo de pastor, sabe, esse tipo de pastor que ficava com legalismo, como se todo mundo, como se tivesse perfeito. E não existe gente perfeita, você não pode exigir de você perfeição, você nunca vai ser perfeito. Porque não pode participar da Santa Ceia porque não é batizado. Mas onde é que está escrito na Bíblia Sagrada que para participar da Santa Ceia tem que ser batizado, tem que ser casado? Porque para se batizar nas águas tem que ser casado, tem que ter pelo menos 6 meses frequentando a igreja. Então o que seria daquele eunuco no deserto quando ele foi evangelizado por Filipe, que disse: está aqui a água, eis aqui a água, quem impede que eu venha ser batizado? E Filipe disse: nada, se tu creres, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo veio para nos salvar e que Ele é o nosso Salvador, se você crê, creio, pronto, ora. Agora fica enfiando umas coisas que não tem na Bíblia, ou então deturpando a Bíblia, deturpando coisas que... Não vou nem entrar muito aqui, pessoal. Vou deixar o professor falar daqui a pouquinho, porque eu tenho que orar. Não sei, já vou criar problema com vocês, porque nós já estamos aqui com 17 minutos de live. Já vai para 20 minutos e você vai ficar assim, né? O senhor disse que vai orar e não ora. Ai, meu pai, não é fácil não. Então, Rio de Janeiro, a gente tá chegando aí, tá? Dia 6. Convide as pessoas para estarem conosco, é um trabalho de evangelização. Queria pedir para vocês, pessoal, se vocês puderem fazer alguma doação, então faça. É uma pena porque é um canal ainda assim que não tem muita visualização, né? Você olha assim para cada live que a gente faz, aí tem lá 90, tem 100, 100 e pouco, 60, 50, muito pouca visualização. Mas é porque a porta é estreita, muito estreita, ninguém quer aprender. O professor Samuel vai falar sobre isso também. Olha, vocês têm que prestar muita atenção, pessoal. Se vocês quiserem, vocês assistem novamente, várias vezes. Bota num volume mais alto aí, em alguma caixinha para ouvir melhor, porque vai sair um pouco baixo, mas é um conteúdo, é um alimento muito bom. Então, se você puder colaborar, a gente vai gastar mais de R$4.000 nesse evento. E, poxa vida, se a gente tivesse assim, pessoas que têm condições financeiras, né? Uma só pessoa poderia: não, pastor, R$4.000 eu vou mandar aí, R$5.000 eu posso, eu tenho condições. Mas não é assim, né? E tem as outras despesas também de aluguel, vamos começar a pagar aluguel. E se pelo menos a gente já tivesse aqui dentro do ministério pelo menos uns 100 dizimistas, imagina. Mas a gente não tem nem 20. A gente não tem nem 20 dizimistas ainda. Então é assim, sabe? E são aqueles dízimos assim, realmente de pessoas de coração aberto, que são fiéis, porque não podem nem tirar o dízimo, porque o dinheiro já não dá, sabe? Não são pessoas ricas que podem fazer grandes doações de dízimo, dando dízimo, não. Então é uma luta, mas eu não estou choramingando, não estou com mimimi, eu estou só aqui contando os fatos e pronto para encarar. Eu sei que não é fácil, a porta é estreita, né? Mas se você está aqui e você for tocado para se tornar dizimista aqui do ministério, porque você diz assim: então, pastor, para a gente se tornar dizimista, aonde que a gente tem que levar o dízimo realmente? Pessoal, a gente vai trazer aqui um curso, vai trazer aqui estudos
sobre isso, justamente para tirar suas dúvidas. Porque no final dos tempos é tanta confusão na cabeça do povo, a deturpação da palavra de Deus, inclusive pessoas dizendo que o dízimo é coisa do Velho Testamento, né? Não é do Novo, isso é coisa da lei. Então tem muita coisa que a gente está praticando hoje que é da lei, não era para praticar, que era da lei e não podia, não era para praticar. Já começa pelo primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas é coisa da lei. Amar o próximo como a si mesmo é coisa da lei. Não era para praticar hoje, então tem coisas de que é fato que tem coisas de que é para o passado, não tem dúvida. Guardar o sábado, Jesus não guardou o sábado, Jesus trabalhou no sábado. Então se baseia em Cristo. Observa o que Cristo fala sobre o dízimo. O que Jesus fala sobre o dízimo? Jesus fala que diz, vocês poderiam praticar tudo isso aí, em cerca do dízimo, quando eles dizem bem assim, mas o dízimo, a gente dá o dízimo até do cominho, até do coentro a gente dá. Pessoas assim que são tão legalistas e tão fielzinhas assim diante da lei, de que até do cominho eles davam o dízimo, só que eles não praticavam o amor, a justiça e a fé. E Jesus diz isso, vocês poderiam praticar, continuem praticando essa prática, esse ritual aí da lei, do dízimo, mas não sejam negligentes no amor. De que adianta vocês serem dizimistas até do cominho, até do coentro, até do tempero do alimento, se vocês não praticam o amor, não praticam a justiça e não praticam a fé. É isso que Jesus está dizendo. Ele ainda diz assim, cambada de hipócrita, raça de víboras, que são essas pessoas, o dízimo, coisa é do Velho Testamento. Então, a gente vai trazer curso. Se a gente ir pela Bíblia, o princípio do dízimo, e Abraão foi o primeiro dizimista, né? Quando passou a praticar o dízimo, se a gente for a fundo sobre o dízimo e trouxer com base na lei, quando Deus ele fala que todos pegassem a 10ª parte, é para apresentar ao sumo sacerdote, é para apresentar ao sacerdote. Então já começa por aí. Na época só existia um sumo sacerdote. Na época só existia uma denominação da lei de Deus, o tabernáculo. Quando chegam dentro da terra prometida, que é dividida as terras, então ali passa a ter 12 territórios, 12 sinagogas, 12 tribos. Então aí se levava o dízimo aos sacerdotes. Entendeu? Hoje, imagina quantas igrejas, quantas denominações tem. É uma questão de fé. Você tem que ver e fiscalizar e observar se o seu dízimo está sendo usado na obra de Deus. Só isso. Agora, se está sendo usado para ostentação de um líder de igreja, de um sacerdote, dos dias de hoje, de um obreiro, de alguém, para uso próprio, pessoal, sabe? Ele não faz distribuição, ajudando os pobres, que o dízimo também é para isso. Sabe? Mas não é você dando para os pobres. Tem pessoas que estão oferecendo fogo estranho. Então já é dos pobres. Eu vou pegar o meu dízimo e eu vou mandar para uma pessoa que está passando necessidade, isso, aquilo. Só que não está sendo santificado esse dízimo. E ele é santificado quando ele passa pelo sacerdote. Quando o sacerdote faz a oração e apresenta a Deus. Sabe? Se você está dizimando aqui no ministério, então eu, como sou o administrador disso aqui, de tudo, eu estou abençoando. Estou consagrando a Deus cada pessoa que está enviando o dízimo, que chega aqui na conta, nesse Pix aqui, que eu fique sabendo, e agora dá para ver o nome. Antes eu não via quem era o nome. Eu apresento ao Senhor. Tem situação, teve um mês que eu liguei um por um dos dizimistas e fiz uma oração individual. Como vou estar fazendo, particularmente, orações individuais pelos dizimistas. Eu mando uma oração, faço uma oração apresentando o seu dízimo.
Por isso que é importante você escrever que é dízimo, mas também quando é oferta a gente apresenta a Deus. Então estou sendo claro com vocês, pessoal, estou sendo bem transparente com vocês. E dentro dessa sala de membros também eu vou fazer prestação de contas. Eu vou pegar fotos das notas fiscais, dos pagamentos, de tudo que entrou assim. A gente vai estar mostrando. Porque às vezes você congrega numa denominação de que você não sabe para onde vai o seu dízimo. Para onde é que está indo? Está fazendo o quê? E eu cansei de ouvir isso. Pessoas dizerem para mim: pastor, cadê o dízimo? Cadê o dízimo da igreja aqui? Olha a quantidade de gente que tem aqui e o ar-condicionado tá quebrado, não está funcionando. A porta de vidro lá quebrada e que tem que consertar as coisas aqui da igreja, a igreja tem que pintar. Eu já ouvi isso de membro, pessoal. E a vontade que eu tinha de dizer para ela era isso, dizer: olha, liga lá para o pessoal aonde está administrando os dízimos, porque a gente não tem o controle. Não tinha, no meu caso eu não tinha o controle. Então estou sendo bem transparente com você e tem coisas que eu não posso falar aqui, mas eu vou falar na sala de aprendizado, né? Na sala do reino de Deus. Não tudo, não posso falar tudo porque eu não posso trazer confusão para a cabeça de vocês. Mas o dízimo é uma questão de fé, pessoal. Você tem fé para colocar aqui? Então faz e não importa. Eu tenho fé. O problema é quando você tem dúvida. Fica com dúvida, não sei, será se eu estou pecando? E por que você vai estar pecando? Onde é que está escrito na Bíblia? Então vamos tirar as dúvidas. É óbvio que se você congrega numa denominação tal, e dependendo do teu dízimo, independente de quanto for, se for um dízimo grande, é óbvio que o pastor, não, tem que ser fiel aqui, nesse altar, é aqui, no aqui, aí... Não é fácil não, gente. Vamos orar? Desculpa aí, tá? A gente já está com 27 minutos aqui de live. Me perdoe, pessoal, é o meu jeito assim. E eu sei que vocês já se acostumaram comigo, né? Dona Kátia, Dona Zélia, seu João já me conhece desde lá de Perus. Todos vocês. O único que eu não conheço aqui é o Sidney Andrade também, mas vamos se conhecer, né? Um dia. Quer dizer, ele me conheceu, mas eu nunca tive assim, não lembro de ter conversado com ele tete a tete, né? Pessoal, dá um joinha aí, vai clicando aí, vai participando. Vocês que estão participando em outra live, em outro momento, em outra live, em outro momento, você pode participar nos comentários, dá um bom dia ou um boa tarde, não sei. É uma comunidade aqui, é uma questão também de educação, sabe, pessoal? Ah, mas eu não gosto de escrever, não gosto disso, daquilo, mas é uma questão de educação. Se você está aqui já conosco, já se inscreveu no canal, gosta, então vem aos poucos, não tenha tanto medo, não seja medroso, não seja tímido, vamos, porque a gente é uma comunidade e a gente precisa um do outro, tá bom? Muito bem. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, nesse momento, nós estamos aqui reunidos em o Seu nome e todos os dias, Pai, a gente está aqui no SC519 na madrugada, participando, meu Deus, reunidos aqui nas primeiras horas do dia, participando um com o outro, entra bom dia, Dona Kátia entra, bom dia Espírito Santo, Dona Zélia, bom dia a todos, bom dia Pastor Genival, bom dia Pastor Lira, Dona Ângela, aí vem essas pessoas novatas que estão começando também, e todas essas pessoas que aqui no chat, que ligam, participam, outras em outro momento da live, em outra hora da live gravada, Senhor, é uma comunidade, é uma união entre nós, pessoas lá da Inglaterra, como nós temos aí o Vanderlei também da Inglaterra, temos também o Sidney e os amigos dele, o Sidney está lá evangelizando, trazendo novas pessoas para o grupo, para dentro da sala. Deus, é muito bom viver em harmonia, viver em sociedade, viver em comunhão.
uma comunidade de homens, de mulheres cristãos, de pessoas que são fiéis, são honestas. Não tem aqui nenhum interesseiro, aqui são pessoas interessantes. Aqui dentro dessa nossa comunidade virtual não tem nenhum interesseiro, tem pessoas interessantes, que estamos aprendendo isso, ser interessante, não interesseiro. E eu peço ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoe, meu Deus, a nossa vida. Abençoe, meu Pai, a vida de cada um que aqui está na Tua presença junto comigo. Oh Deus, abençoe esse dia de segunda-feira, meu Deus. Que esse dia de segunda-feira seja um dia de paz, de prosperidade, de amor, de alegria, de felicidade. Eu quero, meu Deus, colocar nas Tuas mãos a minha vida. Eu quero colocar nas Tuas mãos, meu Deus, a vida dessas pessoas, a vida de cada um que aqui está comigo, Senhor. Tome nas Tuas mãos e abençoe, Pai. O Espírito Santo vem sobre mim, vem sobre nós, meu Pai. Abençoa, meu Deus, para que nós possamos não ser mais um no meio da multidão que fica rodando de um lado para o outro sem saber o que fazer, mas a gente venha ter meta, ter foco, que a gente venha, meu Deus, entender, meu Pai, que sem o Espírito do Senhor a nossa vida não existe. A gente vai estar igualzinho o povo de Israel que ficava rodando de um lado para o outro no deserto, porque fez o que era mal perante o Senhor, preferiu adorar uma imagem, preferiu adorar um bezerro do que a Deus, e por isso ficou rodando. A bênção de entrar na terra prometida se estendeu, demorou. Tem muita gente que está na desobediência, na rebeldia, e está demorando receber a bênção, Pai. Ó Espírito Santo, vem agora sobre mim e sobre todas essas pessoas que estão agora buscando a Ti. Vem com a Sua presença, meu Deus, pois a Sua presença é muito relevante, importante, Pai. Amigos, recebam agora a presença de Deus na sua vida. Eu vou aumentar aqui o fundo musical e vou deixar você agora falando. Vou fazer um pouco diferente aqui agora. Eu vou deixar você falando com Deus. Fale, adore Ele. Eu vou aumentar o fundo, vou deixar aqui alguns minutos e você fica à vontade, porque agora vai ser você falando. Você pode glorificá-lo, dizer aleluia, glórias e glórias. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Vai falando com o Senhor.
É maravilhoso a presença de Deus. Como é maravilhosa a presença de Deus. Agora entregue nas mãos de Deus sua família, seu dia, sua parentela, seus amigos. Entrega na mão de Deus sua parentela, sua família, sua vida. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Senhor. É maravilhoso. Não é maravilhoso, pessoal? Seja batizado com o Espírito Santo agora, seja. Seja batizado, selado, marcado. Seja batizado, selado, marcado com o Espírito Santo. Aleluia. Vamos agradecê-lo agora, agradeça a Ele. Você vai escrever uma frase de gratidão, ou aqui no chat, ou você que está aí nos comentários. Você que está nos comentários, escreve. Se você escrever no chat, você não vai ver depois. Por isso que é bom você escrever nos comentários. Uma frase, um verso. Sabe, de repente é um refrão de uma música, é um refrão de uma canção que é tão lindo, e você vai escrever para o Senhor. O Senhor fica tão feliz quando você escreve para Ele, sabia? Aleluia, glória a Deus, obrigado, Pai. Respira bem fundo, respira o ar, esse ar que Ele nos dá abençoado. Saúde. Eu tô aqui, mas eu tô com a vontade de chorar. Que é um gozo, que é uma alegria. É a presença de Deus. É maravilhosa a presença de Deus. Então, agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Tudo que Deus fez foi lindo, foi bom. A terra, céu e o mar, os rios e os animais que Ele fez na minha vida, foi lindo demais. Hoje sou feliz, eu canto, vivo e tenho paz. Agradeço a Ti, Senhor, Jesus, meu Rei Redentor. Te amo, te adoro, te quero. Senhor, por tudo de bom. Obrigado, hoje sou feliz. Obrigado, Senhor, por tudo. Essa é minha gratidão. Escreva uma frase, um verso para o Senhor, tanto nos comentários como no chat. Escrevam aí. Agradeço a Ti, Senhor, Jesus, meu Rei Redentor. Te amo, te adoro, te quero. Obrigado, Senhor, por tudo de bom. Obrigado,
Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo. Que bom. É isso aí, meus amigos. Então, todos os dias, 5h15, meio-dia e 15 e às 18h15, nós estamos aqui no canal É Tempo de Oração, fazendo com que esse canal venha a ser um canal para chegar até Deus, um canal para trazer a mensagem de Deus para o seu coração. Tá bom? Então, se inscreva no canal quem não é inscrito e fale para sua família, para os seus familiares, seus amigos. Fale para as pessoas que você ama, que você gosta, para elas se inscreverem nesse canal, que desde o momento em que elas estiverem inscritas nesse canal, nós estaremos incluindo-as nas nossas orações. Só em estar inscrito aqui no canal já está em oração. E sabe qual é o meu pedido para essas pessoas? Principal pedido, que é o que você tem que fazer. Seu principal pedido é para que Deus abra a mente da pessoa, para que Deus venha iluminar a mente da pessoa. Porque o problema da sociedade está aqui, ó. Mente fechada. Pessoas são inteligentes para muitas coisas, mas para as coisas de Deus, o dispositivo da cabeça dela espiritual está travado, está fechado. Pode acreditar. Então o que acontece? Fale para as pessoas se inscreverem no canal. Então deixa-me aqui agora buscar a mensagem, essa mensagem do professor Napomuceno, do professor Samuel. E aí, aumenta o volume aí, pessoal, porque a gravação tá baixinha. Aumenta o volume, por favor. Perdão. Perdão. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, deixa-me ver. Deixa-me voltar aqui. Eu queria... Agora sim, agora vai. meditar hoje na Carta aos Hebreus, falar um pouco sobre maturidade cristã, sobre fé madura, Hebreus capítulo 5, do versículo 11 em diante, até o capítulo 6, versículo 3, são poucos versículos, deve ser aí uns 5 versículos no máximo. Eu queria falar sobre a necessidade da gente ter uma fé madura, né? Uma das principais críticas feitas ao cristianismo ao longo dos anos, se todo mundo estiver ouvindo bem, tá? Só dá um sinal aí nas plataformas digitais que nos acompanham, se está tudo ok, tá? Espero que esteja bacana aí. Então, eu estava falando que uma das principais críticas feitas ao cristianismo, à religião de uma forma geral, é o que alguns chamam de obscurantismo religioso. O que é o obscurantismo religioso? É quando a religião ela te atrapalha a entender e compreender a vida. É igual quando uma criança vai questionar o pai sobre alguma coisa e fala assim: ah, por que não, papai? Não, por que não? O não, por que não, ele tem um som de obscurantismo. Você não quer explicar o porquê. E pensar, crescer, envolve na gente a relação de causa e consequência. Não, peraí, por que não? Por que necessariamente eu tenho que abaixar a cabeça para tudo nesse sentido? E uma das principais críticas feitas ao cristianismo, principalmente na época medieval, era esse obscurantismo, essa incapacidade de responder os dilemas humanos, de responder os dramas humanos, de dialogar com as nossas questões. Isso a gente chama de obscurantismo. E hoje eu vejo que muitas vezes a gente tem isso presente na nossa espiritualidade, né? Uma fé obscurantista, uma fé que não consegue pensar. Muita gente fala, mas é coisa da fé, então não pensa, né? A gente ainda acha que existe aquele divórcio entre fé e razão, entre fé e ciência, de maneira que se você é religioso, você não pode acreditar na ciência, se você é científico, você não pode ter nenhum tipo de experiência religiosa. Assim, a gente vem vendo nos últimos anos que isso está cada vez
se enfraquecendo do ponto de vista científico, mas no meio religioso a gente ainda vê muito obscurantismo religioso, e isso é fruto de um problema, uma fé, muitas vezes, infantil. E a infantilidade da fé tem sido até uma queixa de muitas pessoas hoje, até no meio das igrejas evangélicas, e que tem saído de muitas igrejas evangélicas, porque aquele conteúdo parece que não responde mais os anseios do coração dela. Ela tem questões que ela não, mas será que eu estou pecando se eu pensar nisso? Será que eu estou pecando se eu questionar essa postura, esse tema da fé, né? E muitos acabam se desanimando de alguns ambientes religiosos, porque não tem ali uma fé madura. E aí, o texto que a gente vai ler na carta aos Hebreus, o autor de Hebreus, ele faz uma exposição, a carta é direcionada a alguns cristãos que estavam dispersos na época da perseguição, né? E eles tinham duas perseguições. Eles tinham as perseguições de alguns religiosos judeus ou judaizantes que queriam que eles voltassem à antiga aliança, e tinha perseguição também do Império Romano. Só que aí o autor de Hebreus manda uma carta para eles ficarem em paz do ponto de vista religioso, que Jesus é suficiente para a fé deles. E isso é muito importante para a gente, porque muitas vezes a gente tem um cristianismo muito cheio de dogma, muito cheio de regra, e vazio da presença de Jesus, vazio do que Jesus ensinou. É cheio de não pode, até não pode bíblico do Antigo Testamento, cheio de coisas assim, cheio de dedos, vamos dizer assim, mas vazio do conhecimento de Jesus. E a carta aos Hebreus é um tratado do que significa a vida e a obra de Jesus para o cristão. Afinal, nós somos cristãos. Então a gente não tem que parecer com a Bíblia, a gente tem que parecer com Cristo, né? Porque a Bíblia vai ter tempos, situações nela que são 4.000 anos atrás totalmente obsoletas para nós. Mas a gente tem a referência, nós somos filhos da nova e eterna aliança, né? E a partir de Jesus que nós temos a ótica. Aí o autor de Hebreus, ele vai fazer um tratado em toda a sua carta sobre a superioridade, a suficiência da obra de Jesus para a nossa espiritualidade, para o nosso relacionamento com Deus. Isso ele vai começar ali nos primeiros capítulos, mostrando para eles: olha, eu sei que vocês estão sendo assediados por alguns religiosos aí que ficam fazendo culto aos anjos. Aqui, você é cristão, você não cultua anjo. É isso que ele está querendo dizer. A nenhum anjo Deus virou e falou assim: olha, tu és meu filho, eu hoje te gerei, citando Salmos. Jesus é maior do que os anjos. Anjo é apenas um servo, um mensageiro. Jesus, ele é suficiente. Aí ele fala: olha, se você está sendo criticado porque você não cultua anjo, fique em paz, porque você é cristão, você cultua Jesus de Nazaré. Aí depois ele vai falar que Jesus é superior que a Moisés, e que por mais importante que tenha sido Moisés como uma figura de um profeta importantíssimo no Antigo Testamento, onde trouxe a instrução, Jesus é maior do que ele, e que a gente tem que dar ouvido a Jesus, né? E o próprio Evangelho vai dizer isso, né? Quando lá no Monte da Transfiguração tinha Jesus, Moisés e Elias, veio uma voz do céu e disse: eis o meu filho amado, Jesus, a ele ouvi. Então Moisés é importante, o Antigo Testamento é importante, Êxodo é importante, o Decálogo é importante, mas eu sou cristão, né? A ele ouvi. Então eu ouço Jesus de Nazaré. E aí depois ele vai falar que a obra de Jesus é tão maravilhosa que ela acabou com dois medos incríveis que a gente tem: o medo da morte, que Jesus venceu a morte, e o medo do diabo. O autor de Hebreus fala: olha, ele tirou sobre nós o medo do diabo e o medo da morte. Isso olha como é que é curioso. Se a gente não olha para Jesus e fica em paz que em Jesus está resolvido, a gente vai ter uma espiritualidade que vai ficar o tempo inteiro dialogando com o diabo, falando: meu Deus, mas será que isso é diabo? Será que é isso? Será que é aquilo? E isso para o autor de Hebreus é um pouco infantil. Não, olha, é importante você às vezes preocupar nisso, mas aqui em Jesus está resolvido. Você não tem mais esse problema do diabo. A obra de Jesus foi completa. Aí depois ele vai falar que Jesus nos conduz ao descanso de Deus. Ele fala: os irmãos estavam sendo assediados para guardar o sábado, para cumprir a lei, para ter o Shabat, o descanso. Ele vai falar que em Cristo todo dia é sábado. Vocês agora para de penitência religiosa, em Cristo está resolvido. É simples assim. Mas a mentalidade, a bagagem religiosa dos hebreus era muito grande. Eles sempre queriam fazer uma fezinha.
Não bastava acreditar em Jesus. Então, o tempo inteiro, o autor está trabalhando isso. Olha, em Cristo vocês descansaram das suas obras. Confia nele tão somente. Não fica assediado por esse monte de gente falando, não, você tem que fazer isso, você tem que cuidado com isso, cuidado com aquilo, né? E depois ele continua nos seus primeiros capítulos falando que a obra de Jesus é tão superior e mais superior que a obra do Antigo Testamento. Isso aqui era importante porque eles tinham a Torá para jogar na cara dos cristãos. Vai falar aqui, ó, a Torá fala, o sacerdócio de Levi. Ele vai falar, olha, Jesus é maior do que o sacerdócio de Levi, porque ele tem um sacerdócio eterno. Jesus é sacerdote não segundo a linhagem de Levi, ele é sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque, que é um cara que aparece na Bíblia 3 vezes, aparece no Antigo Testamento como um cara que era servo de El Elohim, o Deus eterno. Ninguém, sem nenhuma descendência religiosa, sabia que era servo de Deus. De onde que ele veio, de qual linhagem? Não, eterna. Jesus é da linhagem de Melquisedeque. E o texto lá de Gênesis vai falar que Abraão reconheceu que Melquisedeque era um sacerdote importante e deu ele dízimo. Aquela era uma prática de reconhecer a autoridade espiritual do outro. Ou seja, a linhagem de Levi deu dízimo a Melquisedeque em Abraão. E aí o autor de Hebreus está falando aqui, para com essa preocupação de ficar o tempo inteiro ali, tendo que cumprir aquelas regras cerimoniais, porque o Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele é superior, ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Olha que maravilhoso. Aí ele está falando isso para trazer uma mentalidade libertária para eles, madura, uma fé madura, para parar com essas picuinhas religiosas. De, mas será que eu tenho que guardar esse sábado? Será que eu tenho que fazer isso aqui? Será que em Cristo isso tudo era sombra, isso tudo acabou? E aí, ele está querendo avançar, principalmente quando ele chega em Melquisedeque, que é um tema muito incrível, né? Inclusive queria indicar aqui o livro A Ordem de Melquisedeque, de Don Richardson, onde fala da liberdade de Deus salvar pessoas em qualquer lugar, sem ter a informação de Jesus. E é incrível, porque Melquisedeque era um cara que ninguém pregou para ele, e aparece lá no Gênesis como alguém que era sacerdote de Deus, muito provavelmente um cara com uma cultura religiosa diferente, com uma visão totalmente diferente. Aí ele queria avançar, só que na hora que ele queria avançar nesse assunto, ele vai falar o que a gente vai ler aqui. Ele dá uma desanimada assim, aqui, eu tinha coisa mais importante para falar com vocês, mas eu vejo que vocês são tardinhos em ouvir, vocês são muito infantil. Olha a exortação do autor para nós, e o que isso tem a ver com a nossa fé, e por que a gente tem que lutar por uma fé madura, e por que ainda a gente vê que muitos cristãos estão nas igrejas, já tinham tempo de 20, 30 anos de igreja, e têm a mentalidade espiritual desse tamanhozinho. Por quê? Estão sustentados por uma fé infantil, por um leite. Olha o que o autor vai dizer. A esse respeito, a esse versículo 11, capítulo 5, versículo 11. A esse respeito, qual respeito? De tudo que eu falei aqui, que Jesus é superior a anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é da ordem de Melquisedeque, ele diz assim, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vocês têm se tornado tardios em ouvir. Vocês não gostam de ouvir a Bíblia, vocês não gostam de ouvir ensinamento. Pois com efeito, quando vocês deviam ser mestres, atendendo o tempo decorrido, 40 anos de crente, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pessoal, gente, aqui olha, a gente está avançando aqui com assuntos importantes da fé, da radicalidade de Jesus, mas não dá para avançar porque vocês não gostam de ensino, vocês gostam de religião, vocês gostam de uma penitência, vocês gostam de uma fezinha. Vocês gostam mesmo? Vocês não gostam de estudar a Bíblia, de aprofundar no ensinamento, vocês gostam de ter uma veste religiosa, vocês gostam dessas coisinhas que já passou em Cristo. A obra de Jesus é superior, nós estamos na nova aliança. Aí ele vai falar, olha, vocês já eram para ter saído do leite, mas como não sai do leite, toda hora tem que ficar voltando aos princípios elementares da fé. Aí parece que o cristianismo não avança, aí parece que não dá para você conversar com um professor, a sua fé não dialoga com a filosofia, não dialoga com a ciência. Por quê?
não atendendo o tempo dele, está com 30, 40 anos de igreja e com a mentalidade pequena ainda. E aí o texto continua: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, essas coisas infantis, deixemos nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, coisas óbvias, que é aquela coisa da infância espiritual. O crente pode isso, o crente pode aquilo. Pô, cara, discerne. Em Cristo você é livre, vai discernir, vai fazer mal, discerne. Não precisa de alguém ficar ali fazendo uma lista de proibições. Usa a sua cabeça, você não é maduro, você tem que pensar. O autor está querendo dizer isso, né? E ele continua, então põe de lado a base do arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição de mão, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. O pacote religioso, deixa isso de lado, vamos avançar em Cristo. E isso é muito interessante, vamos avançar em Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Saiu um negócio aí na rede social, não sei se vocês viram, de um influencer aí, um cara até bem famoso no meio artístico evangélico. Ele postou um vídeo de um babalorixá. Para quem não sabe, o babalorixá é o pai de santo, é um pai de santo, num programa secular da GNT, falando sobre a música religiosa sagrada no candomblé. E aí ele falou que tem certos batuques que para aquela religião, o batuque, o som do batuque, né, a percussão, para aquela religião, você não precisa de ter letra, só aquela harmonia, o som do batuque, está adorando a um deus da religião de matriz africana, Xangô, Oxóssi, Oxum, seja lá quem foi, eu não sei exatamente. Aí a crentaiada ficou preocupada. Tá vendo? Ó, não pode ter percussão na igreja. Por quê? Mesmo sem letra. Então você tem. O problema não é porque tem crente que fala assim: não tem problema você escutar uma música que não seja religiosa, desde que tenha uma letra boa. Aí tem outros que falam: mas não importa a sua letra, importa também o instrumento. Você não sabe o que o instrumento quer dizer. O instrumento é só um instrumento, ele é um objeto inanimado, cara. Mas a galera começa a pilha. Aí tem uma outra pastora muito famosa que ela tem essa teoria de que você não pode ouvir música secular, porque independente da letra, tem. Olha que misticismo. E aí um monte de crente falou: tá vendo, a pastora tem razão. Se o cara do candomblé falou que não pode ter percussão, hoje não podia ter bateria na igreja. A igreja cantava a capela. Não podia cantar em português. A igreja cantava em latim. Ô gente, pelo amor de Deus, olha o nível. E o que mais me deixou absurdo são crentes, 40 anos de igreja, dando mais ouvido para um profeta religioso de uma outra tradição, que ele está no direito dele, é a crença dele, ele crê sim, que se ele tocar o atabaque lá, duas percussão grave, duas percussão mais na caixa, ele que pensa assim, é a crença dele. Ele está no direito de dizer isso. Agora eu vou basear a minha fé numa tradição outra. Olha que absurdo. Aí eu falei: não estou acreditando que eu estou vendo isso. E o que mais me deixou absurdo, gente com 40 anos da igreja, ao invés do cara se referenciar nas escrituras, no Novo Testamento, que fala que tudo, aí eu até comentei, é uma página de um teólogo que eu gosto muito, aí eu até comentei na página dele, falei assim: olha, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graças, nada é recusável. Aí, pronto, acabou. Aí vem um outro crente infantil do jardim de infância espiritual, virou para mim e comentou embaixo assim: mas Deus não criou o batuque do candomblé. Olha a cabeça. Ô gente, tudo é arte, Deus criou a arte, a música. Aí falta a Bíblia, falta o apóstolo Tiago dizendo: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não tem sombra de variação. Então a música é a música. Recebido com ação de graça, você consagra. Imagina eles aguentando o apóstolo Paulo, que permitia cristão de Corintos ir lá no açougue comprar carne que acabou de ser sacrificada a deuses pagãos gregos. Os crentes não iam aguentar a liberdade de Paulo, porque eles estão nessa. E por que está ainda com esse conflito infantil de pode ou não pode? Infância espiritual, não tem ensino nas igrejas, não tem escola dominical. O que a gente gosta? A gente gosta de penitência, a gente gosta de uma fezinha, a gente não gosta de abrir a mente, de acreditar nessa liberdade.
Aí eu tive que continuar explicando, né? Aí o outro irmão, aí eu falei assim, olha só, tudo é recebido com ação de graças, nada é recusável, em Cristo toda boa dádiva é assim. Olha, o templo de Salomão foi quando foi construído, o templo de Salomão, que Deus encheu a sua presença lá, né, no templo, foi quando foi construído. Deus usou, Salomão usou a arte cultural dos sidônios, pagãos, que eram os melhores que tinham para entalhar as pedras. Olha que coisa! A arte dos sidônios foi consagrada a Deus. Não tem mais essa coisa do santo e do profano. Aí qual que é o problema dessa leitura? Infantil e intolerante. Porque aí a percussão é do diabo. Entendeu? Não, a percussão é do diabo, o candomblessista é do diabo, a religião de matriz africana é do diabo. Racismo religioso. Coisa horrorosa. Aí você fala isso, os cristãos não conseguem avançar. Eu lembrei desse texto. Aí a gente podia avançar, falar de Melquisedeque, falar de Jesus superior, mas a gente não dá. Você tem que voltar nessas bases. Aí eu tive que falar para eles, olha Paulo, olha Jesus. Jesus sai de expulsar um demônio em Gerasa, num cemitério, que era um lugar impuro, não podia. Ele tinha que passar por um ritual de purificação. Ele sai de lá e vai curar na sinagoga, na mesma hora, assim, ó. Sai de lá, vai o santo e o profano junto, assim. Mas o povo não tem Bíblia, são tardios em ouvir. Aí a gente fica nesse jardim de infância espiritual. E aí o que esse texto tem para a gente amadurecer a nossa fé e parar com essa discussãozinha? Aí a gente eu queria trazer 3 lições, 3 características da fé infantil dos hebreus que a gente não tem que seguir. A primeira, que a fé dos hebreus ali, dos cristãos, era uma fé tardia em ouvir. A gente tem que tomar cuidado se a nossa fé está só na penitência, está só na fezinha, está só na emoção. Você entendeu? Não, a nossa fé tem que fazer a gente crescer a consciência, edificar, desenvolver a nossa salvação, amadurecer. A fé religiosa, ela é pragmática, ela só quer dar resultado. Fezinha é assim, né? Eu lembro de maneira muito carinhosa de um aconselhamento do padre Fábio de Mello para uma fiel que estava fazendo uma penitência para alcançar uma graça. Você vê o que a religião faz. E ela tinha que andar de joelho um tempão assim, não sei se lá na Aparecida do Norte, numa estrada gigantesca. E o padre Fábio de Mello sabe que não precisa disso. Não precisa. Por quê? Deus é amor, gente. Jesus veio para resolver isso. Deus te ouve. Ainda a palavra não chegou à boca, Ele já te conhece. Ele não precisa de que você se machuque, fazendo uma penitência, fazendo um sacrifício. Aí ele, com muita sabedoria, ele falou assim: ô irmã, é muito cheio de boa intenção e boa vontade a sua fé, mas a gente tem que entender que Jesus já conhece, que a gente não precisa dessas penitências mais. Com sabedoria, um padre católico instruindo. Mas por que a gente fica agarrado nessas questões religiosas? Porque a gente é tardio em ouvir. Ouvi, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. A gente não gosta de ensino. Você acha que enche igreja isso aqui, ó, um estudo desse? Não enche. O que enche igreja? O entretenimento religioso. A fé pragmática que dá resultado. Aí lota. Ninguém quer instruir, crescer a mente, ser uma pessoa mais humana. Entender que se um candomblessista está falando da religião dele, você tem que deixar ele em paz, que para você aquilo não tem nada a ver com você. Mas a gente não quer essa maturidade cristã mais. Então a gente é tardio. O que enche a igreja? A fé pragmática, que só dá resultado, prática demais, né? A fé emocionalista, irreflexiva, que não pensa, supersticiosa. Não, mas aí você tem que fazer isso, você tem que proferir a palavra certa. Se não tiver a palavra, como se Deus não entendesse. Não tem nada a ver com Jesus, cara. Aí o autor de Hebreus, vamos voltar para Jesus aqui e tirar essa sombra religiosa, né? Crente gosta de versículo, mas não gosta de Bíblia. Ele acorda de manhã num bom dia, cheio de versículo no WhatsApp, mas está lá com 30 anos, não leu o Novo Testamento, para não dizer a Bíblia toda. 30, 40 anos de crente. Mas não tem como não, vai ficar infantil mesmo, para sempre. Para sempre. Isso não deveria ser assim. Então a gente tem essa dificuldade, tem preguiça com o ensino, a gente tem pregações ruins, tem muito culto de gente.
que a reforma fez? A reforma tirou o liturgismo e colocou as escrituras no centro, cara. Era tradição na Idade Média a igreja, colocar uma igreja no cemitério atrás. A reforma fez o quê? Ela tirou a liturgia, colocou as escrituras como centro do culto e fazia uma escola na frente do templo. A gente tem que voltar a essa raiz do ensino, sair dessas coisas. A igreja a gente mais porque tem um louvorzão, louvor é maravilhoso, mas tem que ter um ensino, cara. Né? Antigamente a gente tinha aquelas conferências de louvor, igreja lotada, Rio Song, não sei o quê, louvorzão jovem. Então eu fui líder de jovem há muitos anos. A dificuldade que você tem que fazer o jovem gostar de ensino bíblico, mas dá para gostar. Por quê? Porque você tem que dialogar com o pensamento dele, com as questões dele, né? E aí a gente tem essa dificuldade. Então a gente tinha louvorzão de 45, 1h30, 15 minutos de palavra ruim. Aí ninguém vai gostar de Bíblia, vai ficar eternamente infantil espiritual, né? Anti-intelectualismo, gosta muito de crente, gosta muito de uma lista de pode ou não pode. Ele não gosta de pensar por si. Sabe o que compensa? Né? Eu lembro testando os meus alunos do 9º ano, que às vezes eu estava lá no auge, numa aula maravilhosa, todo mundo estava prestando atenção, aí os meninos começavam a levantar a mão, achavam que era para participar. Levantava a mão. Eu, pois não. Aí eu falei, posso ir no banheiro? Putz, cara, era um banho de água fria. Eu falei, claro, pode, cara. Aí passava 3 minutos, quando o outro voltava, posso ir no banheiro? Pô, tinha gente prestando atenção, mas tinha uns que estavam lá obrigados, da lei. Aí teve um dia que eu fiz um teste, falei, gente, vamos fazer o seguinte, vocês sabem, se vocês me pedirem, eu sempre deixo o menino ir no banheiro. Se você me pedir, eu vou deixar ir no banheiro. Mas olha só como é que vocês precisam de lei. Imagina se isso aqui fosse igual à faculdade, se vocês fossem mais maduros, eu estou falando de menino de 13, 14 anos, você pode ir no banheiro a hora que você quiser. Não ia ficar aluno aqui não, cara. Toda hora ia na bagunça e tal. Agora você tem que discernir por você mesmo. Pô, será que rola? A pessoa está falando uma coisa bacana aqui. Eu posso pedir para ir no banheiro depois, que eu sei que ele vai deixar mesmo. Discernir. Agora não tem que ter a regra. Não pode na minha aula. Porque senão não anda com as próprias pernas. A religião tem essas bengalas para a pessoa pensar por conta própria. E a gente fica nisso. A gente prefere o dogma do pode ou não pode do que a instrução. Será que convém? Poxa, isso aqui, será legal isso aqui? Né? É difícil. Igual, por exemplo, vou dar um depoimento aqui. Esse domingo passado, eu participei de um filme com meu sogro. E ele gosta muito de arte, ele é músico, compõe, escreve, né? É escritor, né? E aí ele falou, já de mais de 6 meses, que ele falou, Samuel, eu preciso de um cara para fazer um casamento no filme, que tem que ser padre. Eu não tem problema, é um filme, isso tem um nome, chama ficção. Você está entendendo? Ficção. Posso ser o padre para você, não tem problema. Ele arrumou uma bata para mim e tal. E no filme, era um casamento interreligioso entre um padre e um babalorixá. Aí era um irmão lá, um amigo dele, da religião de matriz africana, que fez o papel de um babalorixá, e eu de padre. E eu fiz em paz com a minha consciência, lógico, o que isso tem a ver? É uma ficção, é um filme, é arte. Agora, eu só consegui fazer isso porque eu estou numa comunidade de fé que me dá paz, né? Se eu tivesse numa comunidade de fé infantil, eu ia ser discriminado. Ah, tá vendo? Você viu o pastor Samuel? Ele fez um filme com o babalorixá. Poxa, meu Deus do céu, cara. Graças a Deus, eu posso ter uma comunidade de fé pequena, mas é livre. Que eu não aguento isso mais não, essa picuinha que o povo não sabe discernir arte, ficção, vida real. Meu Deus do céu, cara. Esse é o jardim de infância da galera. Então, ensino não enche igreja. O que é que enche? Promessa de autoajuda, barganha, culpa, ganância. Ensino não enche igreja. Então, a primeira característica da fé infantil dos hebreus, tardinho ouvir. Não gosta de ensino. Segunda, é uma fé infantil, porque já era para ser mestre, 40 anos de igreja, 30 anos de igreja, num debate infantilzaço, já eram para ser mestre, mas ainda estão presos à infância espiritual. É aquele crente que precisa do diabo ainda. Se ele não tiver o diabo, ele não se apega a Deus. Ele precisa do devorador. Se não tiver o devorador, ele não dizima. Se não tiver o devorador, o São Malaquias, ele não é generoso por conta própria com a comunidade de fé. Ele precisa da barganha. Se não tiver a barganha e fazer alguma coisinha para ele se sentir à vontade,
Ele precisa dessas bengalas. Para ele, Jesus não é suficiente. Precisa de uma coisinha. Precisa de um fermentozinho. Você está entendendo? Olha que coisa horrorosa. Né? Precisa do diabo para rivalizar com Deus, para dar uma emoção. Precisa do inferno para temer a Deus. Imagina se alguém virasse e falasse assim: olha, gente, está tudo resolvido. Ninguém vai para o inferno. Tem um monte de gente, vou deixar de ser crente então, vou aproveitar tudo. A mente. Ele precisa do medo do inferno. Gente, eu estou andando com Deus porque Deus é tudo, Deus é a vida. Eu não estou andando com Deus com medo do inferno. Porque Deus é amor. Você acha que tem gente que fala assim: eu estou perdendo a minha vida porque eu queria estar no mundão? Gente, eu tenho a melhor vida possível, eu tenho uma esposa maravilhosa, uma filha maravilhosa, eu tenho trabalho, eu tenho comunidade de fé. Você acha que eu fico olhando o povo lá no mundão, estou babando, meu Deus, estou sacrificando muito a minha vida? Não, eu não preciso dessa ameaça do inferno. Por quê? Porque eu sei que se eu for para aquilo lá é ruim, cara. Aquilo lá é ruim, faz mal. Hoje tem um monte de comportamento nocivo que a religião condenava, que a neurociência fala: não faça não, faz mal, velho. Você vai acabar com a sua saúde. Fica perdendo noite de sono não, cara. Depois lá na frente você vai desenvolver um problema cognitivo. Você fala: eu não preciso do assombro do inferno mais. Mas a infantilidade ainda precisa disso, né? Precisa do devorador, precisa da barganha, né? Para se sentir em paz com Deus. E aí sempre vai apavorar com a liberdade cristã. Tem um livrinho clássico de Lutero lá de 1500, da liberdade cristã, onde ele vai ter que tratar para os irmãos, falar que o cristão é livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Sujeito a nenhum sacerdote religioso que fica mandando ele. Em contrapartida, ele também é escravo do seu próximo e sujeito a ele, para servir a ele. É isso. Deus não precisa das minhas boas obras, quem precisa é o meu próximo, Lutero vai dizer. Então essa é a segunda coisa, uma fé infantil, né? Terceira e última coisa para nós é que a fé dos hebreus não era radicada em Jesus. O que é maturidade para Jesus? É ficar guardando o dia? Bem, a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é no dia especial mais, não é no dia sagrado mais, é todo dia. Em Jesus acabou essa discussão, por mais bem pensar, mas eu guardo um dia para Jesus. Você guarda, é seu, eu guardo todo dia, na medida do possível. Não vão ficar nessa picuinha religiosa. O que é uma fé radicada em Jesus? O que é grande importância para a fé cristã? É o pode e não pode? É a música, não é? Mas Samuel, eu não gosto de escutar música. Eu, por exemplo, não tenho problema nenhuma com música secular. Mas você vai olhar minha playlist, só tem música cristã de bom gosto. Se precisar de ouvir lá um Djavan, não tem problema também. Mas como eu gosto de tudo que alimenta a minha fé, sem legalismo nenhum, sem fanatismo religioso, eu sempre tenho um bom gosto de uma música cristã de qualidade, tecida na esperança, né, como diria Marcos Almeida. Então, a fé radicada em Jesus, ela é livre. Olha só, o que realmente importa na fé cristã? Comida? Bebida? Não pode comer isso, crente não pode beber isso. O que o apóstolo Paulo vai dizer? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria e, eu esqueci outra coisa, misericórdia, alegria no Espírito Santo, um negócio assim, que o texto vai dizer. Né? Jesus vai dizer que não é o que entra pela boca do homem que o contamina, é o que sai. Não é essas coisinhas que são importantes na vida espiritual. O que é importante na vida espiritual? Ser igual a Jesus. Como é que Jesus foi? Como é que Jesus foi para o próximo? Como é que você tem sido para o próximo? Como é que você tem sido para a sua alma? Como é que você tem se cuidado? Essa é a essência da fé cristã, né? Para Jesus o que importa é aquilo que você quer que os homens vos façam, façai vós aí. Não é o debate da roupa, não é o debate do desenho animado, né? Para Jesus, misericórdia quero e não sacrifícios religiosos. Essa é a essência da espiritualidade de Jesus. Para Jesus, nisso conhecereis se sois meus discípulos. Não é a roupa, não é se eu ouviu o batuque, que ele ficou com medo de ser do candomblé ou não. Nisso conhecereis se sois meus discípulos, se amardes uns aos outros, inclusive o candomblessista, né? No juízo final de Jesus, o grande julgamento de Mateus 28, qual que é o critério para aquele que vai ouvir de Deus: vinde benditos de meu Pai? O critério é religioso ou é humano?
Jesus não fala assim, olha, aos da direita, Jesus, meu pai dirá, vinde bendito meu pai. Por quê? Vestiram a roupa certa religiosa. Por quê? Ouviram a música certa religiosa. Vinde bendito meu pai, porque guardaram os dias certos religiosos. Por quê? Não se contaminaram com essa gentalha do mundo religioso, né? Não, Jesus vai dizer, olha, vinde bendito meu pai, porque tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estive nu e me vestiste. Estive preso e foste me visitar. Estive enfermo e foste me visitar. Preso, gente. O crente vai falar, tá lá porque merece. Olha o Espírito. Esse que fala isso, guarda dia sagrado. Não ouve música religiosa. Só ouve música religiosa. Mas o coração dele é terrível. É isso, Deus. O que é mais importante? Então a gente tem que sair desse jardim de infância espiritual e amadurecer. Como que a gente amadurece com o autor de Hebreus? Com a fé radicada em Cristo. Olhar para ele é superior, ele é suficiente. A carta de Hebreus é riquíssima. Por que a gente tem pouca pregação? Porque ela desmonta a lógica religiosa, né? Então, eu queria que a gente pensasse nisso. Talvez não tenha sido novidade para você, mas talvez tenha sido muita novidade para você, pensar numa espiritualidade mais leve, que realmente importa. Eu, na minha caminhada cristã, lembro do começo de fé, eu ficava doido para saber como é que vai ser o fim do mundo, como é que Jesus vai vir, se ele vai vir primeiro, vai ter tribulação, vai ter... Isso eu fui desencantando com isso. Isso muda a vida de alguém. Isso muda a vida de alguém que teve um diagnóstico, precisa do meu abraço, e precisa que eu seja Jesus na vida dele. Muda. Saber a ordem escatológica. Tem coisa mais importante na fé cristã. Não tem? Quem me dera ao menos uma vez, disse Renato Augusto, eu citando um gentio, um pagão, que o mais simples fosse visto como o mais importante. Pelo menos uma vez. E a fé cristã, ela é simples. Que o Senhor nos guarde para que nós tenhamos uma fé madura. E se essa palavra te alimentou, quem sabe essa não é uma fonte de fé madura para você? Porque eu sei que está difícil da gente encontrar palavra que não seja leitinho, né? Leite materno. Vamos para aquilo que é sólido, se assim o Senhor nos permitir. Vamos orar? Muito bem, que bom, né? Que bom, graças a Deus que a gente consegue entender tudo isso, né, pessoal? Nós estamos aqui com 1h18 de live. Vocês ainda estão aí, ficou muito baixinho, né, gente? O som ficou muito baixinho, mas um conteúdo maravilhoso, gente. Eu vou ver se você coloca de alguma maneira para você ouvir, tá? Mas ouvir novamente aqui, leva alguém a ouvir isso aí. Eu vou ver se eu consigo aumentar vou ver se eu consigo levar para dentro. De repente até o Dinei podia fazer isso, Dinei. Não sei se você está me ouvindo agora. De repente você poderia salvar aí, Dinei. Joga para dentro do CapCut e aí você aumenta o volume. Joga o volume lá para cima e aí fica melhor. Mais um conteúdo maravilhoso desse ensinamento. Ele tem uma dinâmica assim de professor mesmo, né? Tem uma prática, né, de professor. Ele é mais professor, é mais mestre mesmo, não tem como. Aí você já vai ver a diferença de um pastor para um mestre, né? Um professor, porque pastor ele é mais é o que ele fala para mim. Ele diz assim: poxa, pastor Lira, né? Ele me chama de Lira. Pedi para ele me chamar de Lira. E você também pode chamar de Lira, ficar à vontade. Esse negócio de pastor também. E eu tinha pedido para ele me chamar de Lira porque para ficar bem assim, sabe? Bem informal nossa amizade. Não ser uma amizade de pastor para ovelha, para frequentante da igreja. Não, ser informal. Ele é maior do que eu. Eu não tenho, entendeu? Ele tem mais entendimento e conhecimento do que eu. Mas é o que ele diz, mas você tem mais experiência, Lira. Você tem muita experiência, você sabe o que é
43 anos pastoreando, cuidando de igreja, abrindo igreja por esse mundo afora. Abri muita igreja, gente. Muitas igrejas que existem aí. Igrejas em Jundiaí, igrejas em... Não vou ficar falando os nomes, né? E abrimos muitas igrejas. Inclusive a igreja do Iapoque. Foi uma honra muito grande que Deus me deu para mim, que eu tenho, que um privilégio de Deus ter me dado a oportunidade de abrir uma igreja em Uiapoque, né? Então, não a igreja, não a comunidade aqui, o ministério é Tempo de Oração. Esse ministério ele é muito novo, ele começou agora, ele está fazendo 8 meses agora em dia 13, né? Dia 13 faz 8 meses que existe esse ministério. Ministério Tempo de Oração, não tem nem nome ainda, assim, a igreja, a congregação, não tem nome, porque eu estou deixando o Espírito Santo conduzindo. O Sérgio já me cobrou, assim, não me cobrou como se ele fosse meu patrão, mas como um conselheiro, né, que é o meu conselheiro. E ele já falou, poxa, pastor, era bom a faixa, tem que colocar para identificar, para saber. Mas é aí aonde a gente vai fazer, entendeu? Tem que ver a direção de Deus, se é casa do reino de Deus, se é igreja do reino de Deus, comunidade do reino de Deus, ministério Tempo de Oração. Vai ser alguma coisa assim, casa do reino de Deus, comunidade do reino de Deus, igreja do reino de Deus, ministério Tempo de Oração. Não sei, deixa o Espírito Santo conduzir, né? Mas é maravilhoso, pessoal, muito bom você ter esse conteúdo, esse aprendizado. E é aí aonde vocês na sala, vocês que estão, sabe, se tornando membro para receber esse aprendizado aí de os obreiros do reino de Deus, vocês vão ver que vai valer a pena, tá bom? Em nome de Jesus. Eu vou encerrando então aqui, pessoal. Nós estamos com 1h22. E aí a gente vai se falando, tá? A gente vai se falando mais. Qualquer coisa no meu particular. Deixa eu colocar aqui meu número. Vem falar dos meus livros também aqui, né? Os meus livros para vocês que estão chegando agora, são novatos. O meu número é o 31975749008. Isso aqui é para poder você entrar em contato comigo. Você que precisar de uma oração, de uma orientação, um atendimento pastoral. Inclusive, você que tem pessoas internadas da sua família, entre em contato comigo para a gente fazer uma campanha de oração por essas pessoas que estão internadas. Quem está internada, pessoal? Quem está no UTI. Então, não vamos, assim, sabe, fazer um agouro sabe, esse pessoal que fica buscando bênção, eu quero oração. Você precisa de entendimento, você precisa de conhecimento. Você precisa, é você que tem que orar. Mas quem tem situação que aí é uma campanha, né, de oração. Quem está internado, UTI, essa coisa aí. E os meus livros estão aqui, entre em contato comigo, tá? Se você quiser ser dizimista e ajudar o canal, ajudar o ministério, é esse mesmo Pix aqui, ó, esse mesmo aqui, tá bom? Olha o Pix aqui, ó, e o QR Code também, só é apontar que já. Pessoal, Deus abençoe todos vocês, até a próxima, em nome de Jesus. Meio-dia nós teremos a oração no meio-dia, teremos também às 18h15. Tchau, pessoal, fiquem com Deus, tchau.